Pai do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo de volta ao canal Neft Rain. Hoje leremos o capítulo 11 do livro de Gênesis. Falaremos hoje sobre Nimrod, o caçador que se tornou rei e que construiu muitas cidades. Um homem que se tornou famoso pelas suas habilidades, pelas suas construções, mas principalmente pela sua rebeldia perante o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale nas terras de Sinar, e moraram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e os queimemos bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A Bíblia ela vai nos dizer que não haviam outros idiomas depois do dilúvio. Todos falavam a mesma língua, falavam o mesmo idioma. Se formos pegar as línguas mais antigas do mundo, a língua suméria, o acádio, o Egito Antigo e o chinês antigo são as línguas mais antigas no mundo. O idioma sumério é o idioma mais antigo que existe no mundo e também era o idioma predominante em toda a região da Mesopotâmia. O idioma sumério ele tem a sua origem na região do Iraque, na região onde foi construída Babel. Ou seja, muito provavelmente nos dias de Nimrod, o idioma falado ali era a língua suméria, que se originou daquele mesmo lugar. A língua suméria ela não tem relação com nenhuma outra língua existente no mundo. Ela se originou naquela região, ela é pertencente apenas àquela região. Ela não tem ligação com nenhuma outra língua do mundo. O texto também vai nos dizer que eles saíram do Oriente. O Oriente é a região leste, e a leste de Babel estavam as terras de Madai, filho de Jafé. Lembramos que a Turquia foi o ponto de partida de todos os filhos de Noé. Todos eles saíram da Turquia para irem para suas terras. E isso também aconteceu com Nimrod. Ou seja, Nimrod, seus filhos e todos aqueles que o seguiam saíram da Turquia, que estava sob o domínio dos filhos de Jafé. Então eles desceram até a região de Sinar, passando pelas terras de Madai, filho de Jafé. E foi por esta região que Nimrod chegou até as terras de Sinar. Sinar significa lugar de dois rios, que Nimrod ele era bisneto de Noé, filho de Cã, filho de Cuxi, primogênito de Cuxi. Lembramos que Cuxi em hebraico significa negro. Cuxi teve seu território na região da Etiópia. Cuxi foi o primeiro negro citado na Bíblia, e muito provavelmente Nimrod também era negro, por ser filho de Cuxi. Nimrod significa rebelião, significa valente. Segundo Gênesis capítulo 9, versículo 2, Nimrod era um grande caçador. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 29, o homem ele não se alimentava de animais. O homem até então era vegetariano. Mas depois do dilúvio, o Senhor permitiu que o ser humano agora ele comesse os animais. Então Nimrod ele se destacou por essa habilidade de caçar animais, de perseguir os animais, pela sua capacidade de enfrentar e dominar animais muito maiores do que ele. No seu tempo, ninguém era melhor que Nimrod. Nimrod, em seu tempo, era o maior caçador, e foi isso que lhe trouxe fama entre os homens. Até então, Nimrod estava fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado, que era dominar sobre os animais, que era dominar sobre toda a terra. Porém, Nimrod ele não queria mais subjugar animais. Nimrod agora ele queria subjugar pessoas. Ele queria dominar pessoas. Ele queria se tornar rei. Ele queria se tornar rei sobre todos os homens, sobre todas as nações. E como todo rei, Nimrod queria um lugar excelente para construir o seu reino, para dar início ao seu reinado.
Lembramos que os rios que passavam nas terras de Sinar não eram rios qualquer. Os rios que passavam nas terras de Sinar eram os rios Tigre e Eufrates. Lembramos que 2 desses rios, eles saíam da região do Éden. Ele escolheu um lugar a qual fosse conhecido por todos, de acesso a todos. Mas ele estabeleceria ali o seu reinado para que todos aqueles que quisessem acessar aquelas águas se curvassem ao rei. Se curvassem ao rei Nimrod, dono das terras de Sinar. Era na terra de Sinar que os rios Tigres e Eufrates eles se encontravam, fazendo daquela região uma região muito fértil, muito irrigada e também muito cobiçada por ser próximos aos rios. Sabemos que naquela região da Mesopotâmia, a água era o principal recurso de sobrevivência dos homens. Então Nimrod queria tomar esse recurso para si, para dominar homens, não apenas para saciar a sua fome, mas também para saciar a sua sede. Mas para receber esses benefícios, eles teriam que se curvar ao rei. Todos os rios mais importantes e todas as regiões mais férteis estavam sob domínios dos filhos de Cã. Nimrod, ele teria domínio dos rios Tigres e Eufrates. Canaã teria domínio sobre o mar da Galileia e o rio Jordão. E Misraim dominaria o rio Nilo. Então os filhos de Cã, eles tinham os maiores recursos naturais em suas mãos. E eram esses recursos que faziam as pessoas se aproximarem de suas terras e se curvarem a estes grandes homens. Eles eram poderosos militarmente e também eram grandes construtores. Lembramos que Nimrod, ele não teve apenas a cidade de Babel. Nimrod também foi o construtor da grande Nínive. Canaã tinha a cidade de Sidom, de Tiro, de Biblos e também a cidade e fortaleza de Jericó. E Misraim tinha suas pirâmides e também as suas esfinges. Eram homens cheios de recursos, que faziam de suas cidades autossustentáveis por conta de seus recursos. Diferente de seus irmãos, Nimrod ele não utilizou pedras em suas construções. Nimrod ele preferiu usar algo mais leve. Nimrod ele preferiu usar tijolos queimados em suas construções. Os tijolos eram feitos de argila, palha e água. Depois dessa mistura era colocada em uma forma para formar os tijolos. Enquanto uns trabalhavam no preparo do tijolo, outros ficaram com a parte do betume. Ficaram com a parte da mineração, transporte, separação e aquecimento desse betume, para que ele fosse usado juntamente com o tijolo. O betume ele foi usado como argamassa para unir os tijolos, mas também foi usado para impermeabilizar a cidade e a torre que estava sendo construída. A ideia de Nimrod era construir uma cidade que resistisse até mesmo a um outro dilúvio, revestindo a cidade e a torre com betume. Lembramos que o betume ele também foi usado na construção da arca, para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Nimrod queria fazer a mesma coisa com a sua cidade, impermeabilizá-la para que as águas não pudessem destruir a sua cidade, deixando ele e seu povo a salvo dentro de sua cidade e fortaleza, dentro de sua arca construída de tijolos, para que eles não fossem espalhados pela terra, indo ao contrário do que o Senhor tinha dito, que era para o homem se espalhar sobre a terra. Eles queriam fazer de sua cidade a mais famosa entre as nações, e de seus construtores, os homens mais poderosos de toda a terra. A cidade seria o símbolo da unidade entre os homens, seria o símbolo do que os homens poderiam fazer se eles se unissem, mostrando que quando o homem está em unidade, nem Deus pode pará-los. Eles queriam mostrar às outras nações que eles não precisavam de um Deus para salvá-los, pois eles mesmos poderiam se salvar do próprio Deus, do próprio Criador, e que a sua torre, ela tocaria aos céus, fazendo com que os homens pudessem chegar no céu para tomar o lugar de Deus. Inflamados pelo diabo, eles se achavam mais poderosos do que o próprio Deus. Então o Senhor ele desce para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ali ele confunde a língua daqueles homens. Mas só o fato de confundir a língua daqueles homens não seria capaz de parar aquela grande construção. Pois, como disse, aqueles homens estavam em unidade. Todos eles sabiam o propósito, sabiam a finalidade daquela construção. Então, se entendendo ou não, eles acabariam construindo a torre da mesma forma. Mesmo que demorasse um pouco mais, mesmo que houvesse sim um pouco de confusão, isso não pararia a construção, pois eles estavam em unidade.
Então não foi a confusão das línguas que fizeram Nimrod e seu povo parar aquela grande construção, mas sim a descida do próprio Deus na terra, que rasgou o céu para descer no meio da cidade dos homens, para ver a sua torre e também a sua cidade. Quando o Senhor ele desceu, ele não se despiu de sua glória. Quando ele desce na cidade de Babel, ele desce com o seu poder e com a sua glória. Eu acredito que o mesmo sentimento que João sentiu em Apocalipse capítulo 1, versículos do 12 ao 17, foi o mesmo que Nimrod e seu povo sentiu quando o Senhor rasgou o céu e desceu no meio da terra de Babel. O seu poder e a sua glória fez com que aquele povo caísse como morto diante da face do Senhor, para mostrar para os homens que sua cidade, sua torre, suas muralhas não poderiam parar o grande rei, não poderiam parar o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não poderiam parar o autor da criação. Então, diante do Senhor, aqueles homens sentiram um pavor, sentiram um terror e caíram como mortos diante do Senhor. Então, além do Senhor parar aquela construção, o Senhor também parou a influência do diabo para que ele não pudesse influenciar com o poder da palavra daqueles homens as outras nações. O Senhor ele confundiu a língua daqueles homens em específico. O Senhor ele não confundiu a língua de todos os moradores da terra. O Senhor apenas confundiu a língua daqueles homens. A palavra Eretz, que significa terra, ela não se aplica apenas a um grande território, que seria no caso o planeta Terra. Ela também se aplica como regiões, como fronteiras, como cidades, como países. Então aqui o termo confundiu a língua de toda a terra estava dizendo numa terra específica. Estava falando de uma região específica, que foi a região de Babel. Então no meio daqueles homens o Senhor confundiu a língua deles, para que nem eles pudessem se entender e nem corromper outras pessoas. E com isso o Senhor os espalhou sobre a terra. Então Nimrod e seu povo viu diante deles a voz de muitas águas, viu aquele que brilha mais do que a luz do sol, viu aquele que tem olhos como chamas de fogo, viu aquele que queima todo o mal. Foi isso que fez aqueles homens pararem de construir aquela cidade. Eles saíram fugidos da presença do Criador, da presença do verdadeiro Rei, da presença do Todo-Poderoso. Então os homens eles não pararam aquela construção, mas foi o Senhor quem parou aquela construção, para parar o rei que estava no coração daqueles homens. Babel, em hebraico, significa confundir, significa misturar. Então o Senhor primeiro ele confundiu os homens e depois os misturou no meio de todo o povo. A confusão das línguas seria o símbolo dos filhos da desobediência. Toda vez que aqueles homens abrissem as suas bocas, eles seriam facilmente reconhecidos por aqueles homens que não estavam na construção da Torre de Babel. O Senhor ele confundiu a língua para destacar os filhos rebeldes, para destacar Nimrod e seu povo, colocando temor até mesmo no coração daqueles que não participaram da construção da torre. Aqueles homens tentaram tocar o céu, mas foi o céu que desceu sobre aqueles homens. E sempre quando o céu desce, algo poderoso acontece. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve e compartilha. E nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.